você já sabe que precisa demitir alguém, tem semanas, tem meses. E toda vez que tu pensa nesse nome, vem uma razão para adiar, vem um motivo, vem uma justificativa, uma historinha para adiar essa demissão. Eu quero te mostrar nesse vídeo o que esse adiamento está custando e para quem que ele está cobrando, de quem ele está cobrando. Porque talvez a resposta não seja o que você está pensando agora nesse momento. Nesse conteúdo eu vou trazer para você o custo real de cada dia que você adia essa decisão, talvez ferramentas para sair dessa dúvida e uma pergunta inconveniente. Pega papel e caneta, eu tenho certeza que você vai precisar e vai ser bastante útil. Mas antes de avançar, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem alguém no seu time, na sua equipe, hoje, que você quer demitir, mas tem dúvida há mais de 30 dias? Digita sim ou não aqui nos comentários ou no chat, seja onde você estiver vendo esse vídeo. Eu quero saber um pouquinho mais sobre você. Essa dúvida tem um custo pesado e ele está sendo cobrado de todo mundo, inclusive de você. Vamos ver de quem é. Primeiro, vamos lá. Custo 1 da tua excelente equipe, do time que performa. Esse desafio, essa sua decisão que não foi tomada, essa ação que não foi tomada, começa a prejudicar as pessoas que você menos pensa nesse momento, que são os seus melhores colaboradores, aqueles caras que performam em alto nível dentro do seu time. A única maneira que você tem de respeitar esses caras é não sobrecarregar com quem não performa. Esses caras que não estão performando, que provavelmente você já até tomou a decisão, mas não tomou a ação de demitir, esses caras estão sobrecarregando os melhores. E cada dia que você adia essa decisão, você manda uma mensagem bem silenciosa, mas forte, para os seus melhores. Essa mediocridade, essa lentidão, essa dificuldade, essa. Cara, tudo isso aqui é tolerado aqui nessa empresa. E esses caras bons, eles vão pedir demissão em algum momento, e não vai ser por conta de salário. Elas vão sair quando elas perceberem que todos os esforços que elas estão fazendo estão sendo desperdiçados por causa de uma decisão que o líder não teve coragem de tomar. Tá vendo ali o fogo pegar. Às vezes você tem um grande dominante no seu time que te dá resultado. Ele vê que não está acontecendo nada, ele vai sair ou então ele vai performar menos, porque não vale a pena trabalhar para alguém tão permissivo. Eu tenho um segundo custo para você, que é o que eu chamo aqui de colaborador preso. Pensa numa pessoa que você quer demitir. Existe uma frase que eu uso nas minhas mentorias, em processo de coaching, em aulas, e que eu sempre peso quando eu leio em voz alta. É um ato de covardia deixar alguém estagnado profissionalmente durante meses, roubando um tempo precioso de uma vida que poderia estar sendo reinventada em outro lugar. Sim, eu estou falando desse colaborador que você quer demitir. Pensa nisso. Tanto você quanto ele sabem que não tem futuro ele estar ali dentro do seu time. Só que tem um ali que está fingindo que não sabe. Talvez seja você. E ó, tu não está sendo bondoso, não. Tu está sendo confortável. Tu está tentando viver uma zona de conforto. E não está sendo nem bom para você, nem para esse colaborador. Olha, eu estou falando do colaborador que você quer demitir. Você está atrapalhando ele e é você. Talvez esteja atrapalhando mais ele. Então faz um favor para ele, amigo. Toma uma decisão. Ajuda ele a ser melhor. E tem um terceiro custo, que é o clima organizacional. Tem um dado que, para mim, ele é muito grave, tá? Um dado de mercado comum. Cada 1% de melhoria no clima organizacional corresponde a 2 a 4% de aumento da receita da produtividade de uma empresa. Isso é um número muito clássico da gestão. Agora, vamos olhar para o lado contrário? E se a presença de uma pessoa que não está produzindo corretamente ou não está fazendo aquilo que você acredita como líder que deveria fazer, ela estiver no lugar errado? Ela vai deteriorar o ambiente todos os dias. E aí tu está esperando que isso dê certo. E tu está esperando
um momento para tomar decisão. Ora, se 1% de produtividade, 1% de melhoria de clima organizacional vai melhorar, vai aumentar a produtividade, o que vai acontecer com alguém que destrói o clima organizacional da tua empresa? Porque é preguiçosa, porque não é produtiva, ou porque está no lugar errado e não está fazendo aquilo que precisa ser feito. Pensa comigo aqui. É incômodo, mas é você quem está tomando a decisão, você que está omisso a isso. Você está omisso a isso. Você está deixando a cultura organizacional determinar aquilo que os outros determinaram, né? Determinar os seus resultados. E você, como líder, está esperando o quê? Eu não gosto do termo maçã podre, mas aqui funciona bem. Se você tem uma maçã podre na cesta, as outras vão apodrecer também. E como é que vai ficar aquela cesta? Como é que fica a sua empresa? E eu tenho certeza absoluta que em algum momento, tá? O seu coração, na hora de pensar em demitir, doeu. Eu sei que talvez vocês possam estar acreditando que está protegendo essa pessoa. Porque, sabe aqueles colaboradores que ficam falando assim, poxa, mas aquele fulano de tal. Mas você acredita naquela pessoa, ela fez um bando de bobagem, mas você acredita naquela pessoa. Mas sabe que precisa demitir. Aí você acha que você está protegendo ela de pessoas que não querem, que não gostam dela. Mas a verdade é que na maioria dos casos você está se protegendo. Você está protegendo a si mesmo. Você já viu que esse cara não está rendendo. Tá todo mundo dizendo que esse cara não está rendendo. Você já viu os resultados são ruins. Ele te desrespeitou, ela te desrespeitou. Ela não está preocupada, está atrasada, está fazendo as coisas tudo de qualquer maneira. A verdade é que você está numa zona de conforto e provavelmente essa zona de conforto se chama proteção de você mesmo. Você não quer viver um desconforto de falar com alguém a demissão, de comunicar a demissão. Você não quer ter conflito. Você não quer ter culpa. Aquele teu colaborador vai ficar, meu Deus, coitado dele, não tem, a família não tem condições. Poxa, aquele cara tem um filho, aquela mulher tem uma filha. Você não quer conviver com isso. E eu quero te dizer, é doloroso o que eu vou te falar agora. Você não está evitando machucar essas pessoas. Você está evitando um desconforto. Você está evitando não tocar, você está evitando tocar na sua própria ferida de rejeição, de abandono. Não se iluda. Seja humilde. Aceite, fale a verdade para você. Eu separo, assim, didaticamente, três perfis de líder que não conseguem demitir. Mas é didático, tá? Isso não tem livro, não, veio na minha cabeça aqui. Vê para mim se faz sentido, se você se encaixa em um deles aí, tá? O perfil líder permissivo, que evita o confronto, e ele chama isso de empatia, né? Mas na verdade o que ele está criando sem perceber são feudos internos, áreas internas, lideranças paralelas, sabotagem, né? Então, o Sun Tzu, ele dizia que quando os soldados são mais fortes e os oficiais são muito fracos, o resultado é insubordinação. Isso está acontecendo no seu time? Dá para sentir isso ali no seu time ou na sua equipe? Feudinhos, grupinhos que se juntam para poder batalhar entre eles? Isso é responsabilidade sua. Se você se encontra aí, você é esse líder permissivo. Aí a gente tem aquele líder mártir. Ele meio que carrega o peso todo, coloca a mochila nas suas costas e ainda acha isso bonito. E o time gosta, claro que gosta. O cara tá trabalhando menos, não precisa performar. Esse cara resolve tudo. E ainda chama isso de dedicação. As pessoas validam. Claro, eu trabalho menos, mas isso na prática é uma incapacidade de cobrar. É uma incapacidade de se confrontar. Você precisa fazer. Tá aqui, ó. Presta atenção. Tem uma métrica, vamos seguir isso aqui. Ó, se você não seguir isso aqui, a gente tem métodos para poder te posicionar no mercado. Então, esse líder Marte, ele não demite porque é,
Ele não quer demitir, ou porque ele tem pena. Ele não demite porque, no fundo, ele sente que o fracasso do outro vai ser uma responsabilidade dele. E é sobre ele. Percebe? Ele precisa morrer pelos outros. Porque em algum momento da vida dele, ele foi ensinado dessa forma. Crenças trouxeram ele para esse momento. E ele vive nesse estado de autossabotagem, escravo dos outros, de quem pagou, de quem ele está pagando. E escravo de quem ele está pagando. Ou de quem ele lidera. Se você for empresário, de quem você está pagando. Eu conheço muito empresário assim, tá? Que paga um bom salário para alguém ficar sentado, sem fazer nada. E esse cara está fazendo tudo. Com justificativa bobinha, historinhas bobinhas. E o outro é o líder salvador. É o líder, eu vou chamar assim de, não, vamos chamar aqui de líder médico, líder clínico geral, tá? Então, aquele líder que faz o diagnóstico, ele dá a receita, acompanha, mas ele não executa, ele não coopera. Então, ele tem todas as informações para decidir, a empresa está muito organizada, mas ele está só vendo. E eu digo assim, a observação infinita não é uma cautela. Você só olhar, você só observar, ver o circo pegar fogo, não é uma cautela. É uma metodologia de postergação, uma metodologia de ociosidade. Aí eu te pergunto, eu tenho aqui, eu vou revisar para você, o líder permissivo, você tem o líder Marte e você tem o líder clínico geral. Chamei de clínico geral aqui. Qual desses três é você? Quando esse nome que você quer demitir vem à cabeça? O permissivo, o mártir e o clínico geral. 1, 2, 3. Coloca aqui nos comentários. Conta uma história para mim que justifica isso. Com verdade, coragem e humildade. Se você, nesse momento, se propor viver coragem, verdade e humildade, grandes coisas vão acontecer. Agora, se você agora, nesse momento, não se identificou com nenhum desses três, parabéns para você. Você está no caminho certo. Mas se em algum momento, na hora que eu falei, você viu uma atitude sua mais recente semelhante, cara, pensa aí se de repente não vale a pena fazer uma mudança. Pensa se não faz sentido fazer alguma coisa com alguém experiente, entrar num processo de metanoia. Em um momento a gente pode conversar sobre isso. Pensa se de repente não vale a pena fazer um treinamento que vai te colocar numa condição de fazer diferente. Agora eu quero assim, Thiago, vou sair desse vídeo, desse conteúdo sem tomar uma decisão? Não. Eu quero te entregar uma ferramenta. Uma ferramenta que talvez vai depender do que você vai fazer com isso, vai transformar essa dúvida em decisão. Pega aí um papel e a caneta, escreve o nome da pessoa que você quer demitir ou das pessoas que você quer demitir e, e faz o que eu vou te mandar aqui, que eu vou te pedir aqui. Primeiro, mas coloca só um nome, tá? Vou fazer só com um, depois você repete para outros. Agora eu quero que você responda duas perguntas simples. A primeira, hoje eu contrataria essa pessoa para trabalhar aqui? Então vai lá, eu vou te dar 5 segundos para você pensar e escrever. Sim ou não? Eu contrataria essa pessoa para trabalhar aqui numa equipe, no meu time, na minha empresa? Vai lá. Agora, segunda pergunta. Se ela pedisse demissão agora, eu me sentiria aliviado? Responde. Esse alívio é uma informação muito importante. E eu não quero que você se sinta cruel. Você está ganhando clareza. Tem uma outra ferramenta que eu uso, e que, na verdade, todo coach integral sistêmico, mentores que já passaram pela Febracis usam, que é chamada matriz da decisão. Essa talvez a gente tenha que aprofundar um pouquinho mais, tá? Aqui não caberia tempo para a gente falar. Eu peço que você fale comigo nos comentários para a gente conversar sobre. Essa matriz da decisão posiciona o colaborador em dois eixos, que é resultado, ou seja, resultado não, vamos lá, vou trazer de uma maneira mais direta mesmo a ferramenta.
habilidades técnicas e habilidades emocionais. Que eu posso trazer ali resultado de atitude, enfim. Então, a alta performance com alta atitude vai ter reconhecimento e investimento. Ou uma grande melhoria técnica com uma grande inteligência emocional traz reconhecimento e investimento. Você precisa trazer reconhecimento e investimento para essa pessoa. E aí você tem vários estratos até que você chegue num momento que você tenha um colaborador com uma baixa performance e baixa atitude, ou habilidades técnicas baixas e inteligência emocional baixa, que te pede para demitir. Essa é uma outra ferramenta maravilhosa para você tomar decisão. Mas se emocionalmente você não estiver preparado para isso, essa ferramenta que é extremamente técnica, eh, ela não vai te servir. Porque você precisa curar, talvez a sua identidade como liderança, como líder. Então, se esse cara, ele, depois de tudo isso que eu falei para você, a decisão é, ou o indicativo é demita, cara, desculpa, demite imediatamente. Se a tua resposta da primeira pergunta lá atrás foi não sei, demite. Se a tua resposta lá atrás foi, eu não contrataria e nem ia sentir falta desse colaborador, demite, cara. Promove para o mercado. Você está ajudando essa pessoa, você está ajudando seu time, você está se ajudando, você está ajudando os resultados da sua empresa. Thiago, mas vai ter os custos da demissão. Cara, quanto você vai perder dinheiro com esse cara lá produzindo muito menos? Isso não é crueldade, clareza. É, você está ajudando todo mundo. E quanto mais você adia, mais você está tomando decisão. Porque omissão é uma decisão. Mas quanto mais você adia a demissão de um colaborador incompetente, improdutivo, que está atrapalhando o seu time, você está tomando uma decisão de fracassar. Mas mesmo sabendo de tudo isso, tem gente que continua sem agir. Isso está ligado muito com as emoções desse cara. As suas emoções, você sabe. Em alguma parte de você, talvez lá no seu cérebro, as suas emoções digam assim, cara, eu não tenho o direito de fazer isso. Eu não posso fazer isso. Ou eu tô com pena. Isso diz muito sobre a sua identidade. Isso não tem muito a ver, apesar da gente, quando estuda, a gente consegue acessar novas crenças. Isso tem muito a ver com a tua identidade. Estabelecer limites, saber e entender quais são as emoções certas para os momentos certos. Talvez você tenha passado por um momento de perda de afeto dos seus pais, das pessoas que você ama, seus irmãos, amigos. Normalmente, o líder que não cobra, que não demite, que vai tolerando, vai sendo permissivo, muitas vezes foi um cara que aprendeu ao longo da vida a não impor limites, porque impor limites seria abandonar, rejeitar. Aí ele vai escolher a permissividade, esse líder vai chamar isso de bondade, vai chamar isso de humildade. E, novamente, no fundo, é uma proteção que você está criando para você de feridas emocionais que você teve lá atrás. E eu gosto dessa palavra, vilipendiou a sua identidade original. A permissividade crônica, aquela que se repete, definitivamente não é bondade, irmão. É uma ausência de identidade, de um líder que precisa existir. E eu entendo que você sente a dor, que você sente a rejeição, mas isso vai custar muito caro para todo mundo. Presta bem atenção. Se não for por você, faça pelos outros. O seu ambiente, o ambiente da empresa vai cair ao chão. Os seus melhores colaboradores vão deixar de produzir. E aquele colaborador que você quer demitir, cara, esse cara está perdendo tempo de vida, ele poderia evoluir em um outro local, um ambiente melhor. E tudo bem, se ele não quiser evoluir, isso não é problema seu. Cada um cuida da sua vida. E para você, que vai ter resultados baixos ou menores do que você merece, porque ainda não é o líder que essa empresa, esse momento, esse mercado exige. Então,
É claro e é evidente, eu vou repetir, que você precisa aprender cognitivamente a demitir. Mas antes disso, você precisa se tornar o tipo de líder que não terceiriza as suas decisões por zona de conforto ou por dor. Cara, resolve a tua rejeição, resolve o teu abandono, resolve a tua insegurança, a tua injustiça, aquilo que aconteceu lá atrás. Isso não é algo que você vai resolver em apenas em cadeira de escola de negócios. Vive uma metanoia. Vive uma metanoia. E eu quero estar disposto, eu estou disposto, na verdade, eu quero estar em posição para te ajudar nesse sentido. Se fez sentido, obviamente, para você. Se não fez sentido, está tudo certo. Vamos recapitular o que a gente passou aqui. Esse adiamento da decisão tem um custo real para o seu time, principalmente para você, para o clima da sua empresa e para os resultados do seu negócio. E isso provavelmente são feridas emocionais que você carrega e faz você pesar em pessoas que são importantes. Você tem ferramentas para fazer isso. E provavelmente o desafio ele não está no que você conhece, sim na sua identidade. Tudo que eu trouxe aqui para você é técnica. Ah, Thiago, mas tu falou de emoção. Existem técnicas emocionais. E se você chegou até aqui e sente que vai continuar adiando, eu quero te convidar para construir uma nova identidade. Talvez não uma nova identidade, aquela identidade que você sempre teve, mas em algum momento foi fragmentada. E esse é o tipo de trabalho que eu faço em sessão estratégica. Às vezes, numa sessão, a gente consegue identificar que a identidade ela precisa ser reconstruída, ela precisa ser redesenhada. Mas não com o objetivo de te ensinar a demitir, mas para entender o que você não consegue fazer, porque provavelmente a demissão é um sintoma, a dificuldade de demitir é um sintoma. Quais são as outras coisas que você está adiando? Quais são as outras decisões que você está adiando que te puxam para trás, que te colocam um teto e que te impedem avançar? Então eu quero te convidar, se fizer sentido para você, a fazer uma sessão estratégica comigo. E eu tenho certeza absoluta que, em diagnóstico e em ação, você vai romper esse teto e as coisas vão andar de uma maneira completamente diferente. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém, com algum empresário, com algum profissional liberal que precisa ouvir isso. Se inscreve aqui no canal do YouTube e me conta nos comentários qual foi o maior insight que você tirou aqui. Eu sou o Thiago Pinheiro. Até a próxima.